Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coffee Break Podcast. Então, aqui do meu lado está o Bruno Leão. Bem-vindos. Eu sou o Carlos Zago e hoje a gente vai bater um papo sobre um universo muito interessante, o universo das compras, o mundo das compras. É um universo, achei incrível. Poxa, é um universo, né? Fazer compras hoje você tem universos físicos, universos online. Pois né? é um multiverso de compras já, né? Exatamente. E nossa, agora a gente não consegue nunca escapar de ter uma pandemia, né? Mas Enquanto ela não acabar, vai girar em torno. E muita coisa mudou nesse universo por causa da pandemia. exatamente, era o que eu ia falar. Eu realmente passei a comprar muito, acho que todo mundo, né? Passou a comprar muito mais coisas online, porque você não tinha shopping, você tinha ali no máximo, no começo, supermercados abertos, né? Exatamente. E esse mundo de compras online, ele se expandiu pra caramba nesse período. Eu lembro que isso é muito engraçado. Você lembra no começo da pandemia que todo mundo correu pro supermercado, fez quilos de carrinhos cheios de papel higiênico e etc. Todo mundo achou que ia ficar recluso num nível, nossa, eu preciso fazer como é que é aquele negócio de guerra lá? Um bunker. Um bunker, encher ele de comida, porque provavelmente eu vou ficar 2 anos sem poder pôr o pé pra fora de casa, né? Passou, 2 semanas, a galera já tava frequentando de novo o supermercado normalmente, né? Óbvio que com todas as medidas de segurança. Sim. Mas eu lembro que isso é um pouco desse comportamento. Com medidas de segurança, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Medidas de segurança, aqueles termômetros não foram feitos para serem usados no pulso. Pois é. Eles são feitos para serem usados na testa. Pronto, Exatamente. Fiz meu desabafo. Não, é perfeito. Perfeito. Aliás, a minha esposa, sempre que ela vai, que a gente entra no supermercado, ela fala, não, pode pôr aqui. Porque aqui não mede nada. Mas o segurança tá com aquela cara de tá, eu sei, mas... Você sabe que eu vi um vídeo na internet que um cara filmou meio que escondido e perguntou pra um desses seguranças, né? Falou, pô, por que vocês não medem na testa, né? Eu falei, não, porque aí quando a gente media na testa, dava a temperatura alta pra todo mundo, a gente não podia deixar entrar ninguém. Aí no pulso é mais tranquilo, aí dá pra galera entrar. Tá bom, vai. Não vou nem Não vou pôr a minha mão no fogo pela veracidade desse vídeo, que é fácil de ter sido feito ali meio combinado. Sim. Né, mas é o que acontece. E sem contar as vezes que eu tava com o relógio no pulso, o cara meteu no relógio, deu uma temperatura, sabe, de 28 graus, eu tinha morrido, tava gelado, e o cara, tá bom, pode ir. Mas é muito comum quando eu chego no supermercado ou em qualquer outro lugar qualquer outro estabelecimento que tem o termômetro, da pessoa que tá marcando nem tá olhando pro termômetro, assim, basicamente... É, verdade. Eu ponho mira no braço, olha pro outro lado. Que assim, é muito mais pela obrigação de ter do que pela preocupação de ter. Não é a preocupação de eu vou medir porque eu tô preocupado de entrar alguém doente aqui. Eu vou medir porque se eu não medir, vão me denunciar. É exatamente isso, né? A gente sabe que as pessoas estão ansiosas por, na verdade, voltar tudo ao normal, né? Como era antes. Então, claro. Isso acaba acontecendo. Acho que não tem como evitar. Sim. Mas enfim. Qual é o tema de hoje? Afinal? Sim, compras. Vamos lá, vamos voltar às compras, né? E, na verdade, eu tava lendo, na verdade, fazendo um curso recentemente da Harvard Business School, e eles falaram de um conceito chamado Jobs to be Done, né? Que basicamente é uma teoria que as pessoas, elas não compram produtos por comprar, elas compram porque eles querem que esse produto faça um serviço para eles, faça um trabalho para eles, né? É engraçado que quem ouve isso parece até meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, Não né? é tão óbvio. Quando você para pra pensar, por que eu compro uma chave de fenda? Porque eu quero apertar parafusos e desparafusar coisas. Exato, eu acho que vai direto para vai intuitivamente direto para necessidade, pro né? uso para qual aquele produto foi desenhado. Mas o exemplo que ele usa é fantástico, que são milkshakes. Legal. Né? Então, para qual serviço você contrata um milkshake? Legal. Né? E muitas vezes o que foi percebido é que não é. A pessoa pode parar para pensar assim: eu contrato um milkshake quando eu quero matar minha fome, ou quando eu quero me refrescar, ou quando eu quero uma sobremesa
que eu possa carregar usando uma mão só para comer, né? Mas essa foi um trabalho feito com o Burger King nos Estados Unidos, né? Que eles estavam tentando aumentar as vendas do milkshake deles. E eles já tinham tentado muitas coisas. Tinham tentado aumentar o tamanho, abaixar o preço, deixar mais doce, deixar mais saudável. E nada parecia impactar, né, no resultado que eles estavam tendo. Então foi chamado uma equipe, esse pessoal de Harvard, e eles foram analisar baseado nessa ótica do job to be done. Tentar entender, né, qual que era o serviço para o qual o milkshake estava sendo contratado. E nessa pesquisa que eles perceberam que a maioria dos milkshakes eles eram vendidos nas 2 primeiras horas do dia que o Burger King estava aberto. Deixando bem claro que essa pesquisa foi conduzida nos Estados Unidos, tá? E então eles viam que as pessoas compravam de manhã, não consumiam na loja, elas voltavam direto pro carro e saíam pelo estacionamento ou compravam direto no drive-thru. E aí, né, eles foram ver porque começaram a entrevistar essas pessoas para ver o que elas estavam realmente, por que elas estavam realmente comprando aquele milkshake, né? E eles viram que, na verdade, as pessoas compravam para ter alguma coisa para fazer e para beber enquanto elas dirigiam para o trabalho. E a abordagem deles foi perguntar, para qual serviço você contratou, né? E ele falou, eu contratei esse milkshake porque eu preciso ficar acordado dirigindo até o trabalho. Eu preciso ter alguma coisa no meu estômago que dure até a hora do almoço para eu não sentir fome, né? E eles perguntam, quais foram outros produtos que você contratou para fazer esse serviço já para você? E aí eles falam, olha, uma vez eu contratei uma banana, mas passou 20 minutos e eu já estava com fome. Aí o outro falou, não, olha, eu gosto muito de contratar bagels, mas é ruim porque eu tenho que levar o cream cheese e a faca, e eu preciso ficar passando enquanto eu tô dirigindo, e às vezes é meio ruim. Sim. Né? E o milkshake parecia ser uma das bebidas ideais para isso, porque você tem 2 mãos, né? Para dirigir você só precisa de uma, se for um carro automático, e a outra você fica segurando o milkshake e vai tomando. Ele é mais difícil de sugar pelo canudo, então ele demora, então dá para você tomar durante o seu caminho pro trabalho, né? E ele é um tanto quanto gorduroso, ou seja, isso fica no estômago durante toda a manhã. E o trabalho deles depois, na sequência, depois que eles descobriram que, na verdade, o milkshake estava sendo contratado para isso, para ajudar as pessoas na rotina para o trabalho de manhã, eles pensaram aí como que eu consigo melhorar ainda mais, tornar o milkshake o melhor objeto, o melhor serviço, o melhor produto para realmente fazer esse serviço cumprir esse papel. Né? Então o que eles fizeram? Eles deixaram o milkshake mais denso ainda, para ser mais difícil de sugar, para durar mais tempo, e colocaram alguns pedaços de fruta para a pessoa que está dirigindo ali, meio que dormindo de manhã, de vez em quando sugar um pedaço de fruta, dar uma mastigada em alguma coisa, deixar a pessoa mais atenta ainda. E com isso eles conseguiram, claro, junto com a propaganda de marketing, falando, né, que o milkshake é o melhor companheiro para sua viagem matinal, né, e eles conseguiram aí finalmente aumentar as vendas do milkshake. E outra coisa que eles acabaram descobrindo foi que, na verdade, eles não estavam competindo contra outros milkshakes ou outras redes de fast food. Às vezes uma banana era o competidor deles. Perfeito. Né? Eles não precisavam superar o McDonald's, né? Ou o Wendy's. Eles precisavam superar a banana, o bagel, a café, padaria, talvez. o café, exatamente. Eu acho muito legal, na verdade não acho muito legal, mas eu fico curioso com a condução de uma, vamos chamar de entrevista, né? Porque você tem que falar com o consumidor, né? Porque quando você me contou essa história, você não me contou essa história porque a gente queria fazer um tema pro podcast. Você me contou essa história porque a gente estava ali pensando muito no nosso produto da Inovster, né? Que eu não vou nem entrar no mérito de falar qual é, assim, depois você entra lá no site e dá uma olhada. Exato. Mas a gente estava querendo justamente oferecer um serviço melhor, né? Aprimorar o nosso produto, o nosso serviço. E aí você me contou que você estava fazendo esse curso, me contou como é que funciona esse método, vamos chamar de método. E nessa nossa conversa, a gente ficou tentando entender qual que é o job to be done do nosso produto. E não é intuitivo. Na verdade, é um design sprint, para quem tiver curiosidade, pesquisa design sprint no nosso site, vocês vão ver o que é. Exato, obrigado. Mas assim,
Não é nem que não é intuitivo. Na verdade, a nossa intuição, ela trabalha de uma maneira porque... Eu até fiz um paralelo na minha cabeça com Curse of Knowledge, que a gente fala bastante também, né? A gente tá muito acostumado... Explica pra quem tá escutando e assistindo o que é Exato, o Curse of Knowledge. Curse of Knowledge é como se fosse uma maldição do conhecimento, vamos dizer assim. Vamos traduzir literalmente para ficar mais claro. Esse episódio tá cheio de conceitos. Tá cheio de Jobs to be conceitos. done, 1. Curse of Knowledge, 2. Vamos lá. Então, quando você tá muito em volta de um assunto, você conhece muito daquele assunto, a tua cabeça, ela costuma fazer aquela matemática um pouco mais fácil e mais rápida, né? E às vezes você deixa de explorar melhor o assunto porque a tua intuição vai trabalhar meio que sabendo que aquilo é daquele jeito, sempre foi daquele jeito e não pode ser diferente. Só que no ponto de vista de outras pessoas que não estão imersas naquele assunto como você, a visão sobre aquele assunto, aquele determinado assunto, ela pode ser das mais diferentes maneiras, né? Então, assim, às vezes a gente vai muito pelo... Eu acho que o Curse of Knowledge é meio que o achismo. É mais ou menos isso. Tem um exercício muito legal pra quem tá escutando, pra entender perfeitamente o que é o Curse of Knowledge, que é você batucar uma música, né? Por exemplo, vamos supor, parabéns pra você. Se eu fizer aqui. Eu espero que vocês estejam escutando isso na edição. Eu dei uma batucadinha aqui no meu microfone do parabéns pra você. Eu peço desculpa se ficar muito irritante. Mas uma vez que você sabe que é o parabéns pra você, o batuque fica óbvio que é o parabéns pra você nessa data querida. Agora pega uma pessoa que não tá sabendo que você vai batucar o parabéns pra você. Fala, escuta isso daqui e só batuca o parabéns pra você. Você sabe que você tá batucando parabéns pra você, então você é óbvio, é claro, não tem erro. Mas a pessoa que tá escutando só vai escutar toque, 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 toque. Exato. Ou seja, esse representa o Curse of Knowledge, que é perfeito você essa explicação. tem o conhecimento detalhado sobre aquilo que você está apresentando, aquilo que você está falando, né? E muitas vezes quem está ouvindo não necessariamente tem todos os fatos na cabeça, e para eles ele está ouvindo um monte de blá blá blá, e para você está explicando a teoria do multiverso, né? Perfeito. Não, e é exatamente essa explicação, eu acho que é o melhor exemplo. E quando a gente começou a falar sobre o Job to be Done, querendo ou não, para mim, como você tinha acabado de me explicar como que funcionava, eu fiquei tentando imaginar aquilo pro nosso produto, né? Como é que a gente poderia usar isso. Só que nas primeiras conversas que a gente começou a ter, já começaram a vir um pouco as coisas óbvias de como funciona o nosso produto. Então a gente vai muito pelo funcionamento, às vezes, porque a gente sabe que o Design Sprint, no nosso caso, ele funciona de uma determinada maneira. O Design Sprint em si, ele não vai mudar, assim como talvez o Milkshake, né? Uhum. Na sua essência, eu não tô falando nem características, eu tô falando na sua essência, ele não mudaria. Ele continua sendo um milkshake. Você pode falar, porque a pessoa quer uma bebida doce. É uma sobremesa, ela quer algo doce, ela quer algo gostoso, do mesmo modo cremoso. Isso, do mesmo modo que um design sprint, no frigir dos ovos é um serviço de consultoria, né? Então você cai naquela armadilha de pensar, não, me contratam quando querem resolver um problema, me contratam quando... Só que quando a gente olha, de fato, para a realidade da coisa, né? A gente sabe que muitas vezes consultorias são contratadas não apenas, tudo bem, a maioria vai resolver um problema, vai analisar um fato, né? Vai mensurar ali um resultado, mas às vezes a gente já viu serviços de consultoria sendo contratados porque precisa queimar budget no final do ano, né? Ou então porque a pessoa que está contratando aquela consultoria vai ter um benefício, né, na empresa de estar trazendo, às vezes, uma nova metodologia, né? E tá ali sendo a pessoa que levou algo novo, que quebrou paradigmas, né? E aí, às vezes, o benefício é de você estar sendo contratado para gerar um benefício ali para uma determinada área, ou gerar uma visibilidade para uma determinada área,
né? E às vezes acaba caindo o que você faz de fato acaba caindo, né? Pro esquema secundário, né? E tem uma Eu armadilha vejo muito isso com palestras. E esses exemplos que eu citei foram com palestras. Que não necessariamente a empresa estava interessada em implementar o tema da palestra que foi contratada, né? Mas sim a pessoa que ia ser responsável por falar, olha, eu trouxe essa nova filosofia, essa nova metodologia, vamos dar o kickstart aqui com isso. Não, eu acho que a grande armadilha, inclusive, que eu vejo bastante, assim, só finalizando para eu também encaixar o ponto que eu tava querendo chegar, mas isso que você tá falando é muito legal, porque, assim, às vezes a empresa contrata uma consultoria, eu vou até nem falar só consultoria, mas eu vou por consultoria, mas agência de publicidade, por exemplo, né? Ou agência de marketing. Dentro da sua empresa, você tem lá um departamento de marketing, uma equipe de marketing, que tem pessoas ali que entendem de todas as ferramentas de marketing, entendem de estratégia de marketing, sabe implementar, sabe fazer o plano, tudo. Só que mesmo assim se contrata uma agência. Então assim, você não está contratando um terceiro porque o terceiro... E os terceiros que pecam nisso, e a gente já pecou nisso, em achar que porque você é o terceiro em determinado assunto, que você é o expert e que você é o único que sabe fazer aquilo. Exato. E o cara, ele não tá te contratando porque você é o único que sabe fazer aquilo. E esse é o ponto. É porque ele tem coisas mais importantes pra fazer. Perfeito. E ele precisa de outra pessoa que faça aquele serviço. Perfeito, é falta de tempo, é agenda, é volume de trabalho. Assim, eu tô te contratando não é porque eu não sei fazer, é porque eu não tenho tempo de fazer. Só que os terceiros, quando estão planejando, quando estão desenhando as suas estratégias, há um costume intuitivo, por tudo isso que a gente acabou de falar, até por Curse of Knowledge, de achar que o cliente não sabe fazer o que você faz. E isso gera um clima insuportável, que eu também já trabalhei em locais assim que atendiam determinados clientes, né? E as pessoas praticamente viravam uma central de fofoca de falar mal do cliente. Totalmente. Eu já vi muita empresa fazendo isso. A gente fala, não, pô, porque ele me contratou, o que ele acha que ele sabe disso, não sei o que. Ele sabe. E o contrário também, né? E o contrário também, né? De falar, bom, os dois lados acabam se atacando mutuamente da mesma maneira, né? Tanto você que contrata o terceiro e percebe, às vezes, até por ego, falar, pô, esse cara não sabe de nada, eu contratei ele pra fazer pra mim, e eu sei mais do que ele, né? Como se isso fosse um problema, né? Mas, na verdade, você não contratou ele porque ele deveria saber mais que você. Você contratou provavelmente porque você não teve tempo de fazer ou porque você não queria fazer, porque... Óbvio que dentro você tem outras prioridades, como do outro lado também o terceiro que chega e fala, olha, ele me contratou porque eu sei muito mais que ele. Então ele não pode me criticar. E aí começa a ficar um ping-pong de tipo, eu mando, a pessoa muda. Aí faz de novo, a pessoa muda. E ninguém senta pra conversar e fala, vamos entender qual é a visão, vamos construir isso aqui juntos. Exato. Bastava, dentro da nossa filosofia de trabalho, bastava meia horinha ali... Meia dúzia de post-its na mesa, vamos entender qual que é a visão, a gente tem que chegar juntos Construir juntos. E aí pronto, aí a coisa anda, desengrena. Não, né? Deveria ser um pouco mais de que bom que nós dois temos essa expertise, né? Exato. Que bom, é ótimo, nós somos a melhor equipe para juntos fazer isso, É né? uma questão de respeito mútuo, é um exercício de respeito mútuo, né? E também de escutar, né? Não só falar. Não, e é legal que agora você citou o escutar, porque era o primeiro ponto que eu falei da condução, da entrevista com o cliente, que eu comecei a falar, nossa, quando a gente começou a conversar de como melhorar o nosso produto, e quando você chegou ao ponto que você explicou do Burger King, que você comentou, pô, eu já contratei uma banana, eu já contratei outra fruta, outro doce, um bagel... E eu fiquei pensando, nossa, assim, a gente já viu conduções de entrevista de design thinking, por exemplo, né? Que você tem que realmente se aprofundar em pontos que não são intuitivos, né? Porque senão vira uma pesquisa convencional. E isso cada vez mais está se provando, a não ser por dados, mas está se provando não ser tão eficiente. Por isso que o design thinking cresceu tanto. Mas, é assim, na linha do jobs to be done... Cara, deve ser, assim, é desafiador também você fazer uma condução como essa, porque eu percebi a nossa dificuldade também de pensar, justamente pelo Curse of Knowledge. Porque mesmo que você pegue uma pessoa que não está envolvida em negócios ou em design,
a própria pessoa vai também um pouquinho por uma intuição que não é necessariamente a verdadeira. No sentido de, por que você comprou essa xícara específica? Né? Então, é comum as pessoas irem para o ponto de necessidade. Por exemplo, uma chuteira. Né? Eu já tive essa conversa num bar, curiosamente, com alguém, quando eu estudava marketing. É onde acontecem as melhores conversas de negócios. Com certeza, né? E quando eu estudei marketing, vários professores pontuaram que as pessoas têm uma mania, talvez por curse of knowledge e também por ter caído no dito popular, de achar que o marketing cria necessidade. Então isso mostra como as pessoas estão acostumadas a só fazer o paralelo entre a funcionalidade de um produto ou de um serviço com a sua necessidade. Porque tudo bem, ele está comprando por necessidade. Talvez eu compre essa xícara justamente porque eu preciso dela para tomar um café. Mas não necessariamente é o motivo pelo qual me fez comprá-la. E não necessariamente é o motivo que te fez comprar essa xícara específica. Eu tô falando dessa, entendeu? Porque tudo bem, eu preciso tomar café, então qualquer xícara bastaria. O seu job to be done é um recipiente para o café não cair, não derramar. Se o meu job to be done no momento da compra de fato for esse. E esse é o X da questão. Porque no momento da compra, eu vou dar até um exemplo, assim. Vamos pegar um MacBook bonito, MacBook Pro, que seja o Pro, vamos pegar até o mais top, o Pro, o MacBook Pro, para uma pessoa que trabalha só com e-mails, né? Ou que usa documento de Word, PowerPoint, etc. É a famosa bazuca para matar uma formiga. O que não tem problema, sim, você pode comprar a bazuca para matar a formiga, né? Mas o job to be done dessa pessoa não era trabalhar com e-mail. Não era preciso de um computador rápido para lidar com o meu fluxo de e-mails. E não era nem precisar do computador, convenhamos, né? Porque assim, se o job to be done fosse só ter um computador, ele pode comprar qualquer outro mais fraco, com menos potência, que se o job to be done dele fosse de fato só ter um computador, ia estar ali done. Né? Sim. No caso dele, o job to be done, e aí óbvio que eu tô só jogando no ar, pode ser, eu quero um computador bonito, eu quero um computador que as pessoas olhem pra mim e falem, meu Deus, que incrível que ele é, ele tem um MacBook. Eu quero um computador que quando sente na mesa de trabalho ou na mesa da reunião, ele transmita uma mensagem. Transmita uma mensagem de que esse cara... Eu sou conectado com tecnologia, eu sou mais descolado do que quem usa um PC, aquele... Eu tenho bom gosto. Exato. Então, e para você extrair isso, e óbvio que para algumas coisas como o MacBook, ou talvez com um relógio de uma das melhores marcas, a Tag Heuer, e por aí vai, é um pouco mais fácil da gente chegar nesse aspecto. Mas eu imagino que com alguns produtos, e pra gente foi um pouco difícil também, porque a gente trabalha com B2B, que apesar de ser diretamente com pessoas, a nossa cabeça viaja, e o B2B é difícil porque a nossa cabeça viaja muito entre os negócios, entre as empresas, e às vezes a gente tende a esquecer que tem pessoas ali que têm job to be done diferentes. Sim. Né? E o job to be done não necessariamente é o desafio que ele está tendo dentro da empresa. Sim, sim, é algo mais sutil, você tem que dar uma escavada ali para realmente entender qual é o job to be done que aquela pessoa quer, né? Isso é interessante, que isso cai muito naquela palestra super famosa do Simon Sinek, né? Quem não sabe, procura no YouTube, no Google, Golden Circle, né? TED Talk, que você vai achar essa palestra, que basicamente o Simon Sinek ele fala, né? Desculpa quem já viu esse vídeo 30 mil vezes. Você vai ouvir essa explicação novamente. Exato. Mas é que as pessoas não compram o que você faz, mas sim por que você faz, né? Então, e isso influencia a forma como a marca se comunica. Né? Então a pessoa, e ele usa exatamente o exemplo do notebook da Apple, ou de um iPhone, ou de um produto Apple qualquer, né? Que a pessoa não compra um notebook Apple porque ela precisa de um computador, né? Ela compra porque ela quer realmente ali aquele status, aquele benefício, muitas vezes social, que o computador traz. E a Apple sabe disso e ela se comunica dessa maneira. Ela não fala que ela faz computadores, né? Ela fala que ela é uma empresa que está ali para mudar o status quo, né? Que ele acredita em pensar diferente. Isso se traduz em
computadores que são top de linha e pergunta se você quer comprar um, né? Ao invés de quer comprar um computador, eles são muito bem feitos e a gente acredita num design primoroso. É invertida a ordem da coisa. O que não vem primeiro, né? Vem o why, vem o porquê. Né? Então, esse daqui é um instrumento de mudança de paradigma, de quebrar paradigma. Esse aqui é um instrumento para quem valoriza o design. Né? Em vez de falar, você quer comprar esse produto, ele fala, você... E no final das contas, ele é muito bom para abrir e-mail. Não, óbvio. E é isso, assim, né? O que vem pro final, porque a necessidade da pessoa, eles entendem isso. Muitas vezes não é o mais importante. Inclusive, a gente entrou numa conversa muito interessante sobre isso num outro dia, que a gente até cortou a nossa conversa pra gente poder conversar um pouco mais agora aqui no podcast com vocês. Foi o que levou a gente a querer fazer esse podcast. Esse episódio. Que a gente falou, poxa, às vezes o benefício social que você ganha é tão mais importante que talvez você não comprasse aquele produto se você não tivesse esse benefício social. E o exemplo que a gente falou foi, por exemplo, você vai comprar, né, um salto de paraquedas. Né, uma baita experiência pessoal, quem já passou fala que é algo transformador. Só que, imagina, você vai vender, você está vendendo, né, esse serviço da pessoa pular de paraquedas, só que você tem lá um contrato que a pessoa não pode fotografar e não pode contar para ninguém que ela pulou de paraquedas. E aí? Esse cara continua vendendo? Compra ou não compra, né? Pensa aí vocês em casa. Né? Reflitam. Porque muita gente pode falar, né? Eu jamais pulei de paraquedas, pode fotografar, pode ter equipe de Velozes e Furiosos ali filmando, que eu não vou pular. Mas pensa nesse sentido, né? Sim. Você pagaria para fazer uma experiência dessa se você não pudesse contar para absolutamente ninguém? Eu acho que os espaços instagramáveis, inclusive, surgiram muito por conta disso, né? Se você for pensar, né? Eles não surgiram à toa, né? Às vezes você quer ir num determinado bar, numa determinada festa, porque você quer ter uma foto lá dentro daquele lugar, né? Assim, a bebida pode ser péssima, o serviço pode ser horroroso, mas se o lugar for bonito o suficiente para você tirar uma foto e ganhar muitos likes no Instagram, por exemplo, você vai sair de lá como se tivesse tido o melhor serviço de todos. Exato. Ou então você vai fazer uma viagem, mas você não pode contar pra ninguém que você fez, nem tirar nenhuma foto. Você continua fazendo, diminui a sua vontade de fazer essa viagem. E aí você começa a refletir internamente do porquê que você mesmo... Qual que é do seu job to be done quando você comprou algumas coisas, né? Vou dar um exemplo que tá aqui, ó. Essa cafeteira que eu tenho aqui. É uma cafeteira com uma base de madeira, uma haste de metal que segura aqui o filtro e o café cai num becker. É super trabalhado. Eu poderia simplesmente pegar o filtro de café e colocar em cima da xícara e fazer o café. Sim. Né? Mas qual é o job to be done? Poxa, eu queria um item que fizesse café e que embelezasse a minha casa e que eu pudesse usar e que me desse prazer de acordar toda manhã e preparar um café aqui. Exatamente. Então, quando você vai refletir nisso, você começa a ver que muitas coisas, né, não são feitas apenas para aquele serviço que ele de fato executa, mas para um outro benefício que a pessoa vai ter, que está ali subliminarmente implícito. Se você for ver, muitas empresas, elas sabem disso. As melhores empresas, elas sabem disso. Né? Você não vê uma Mercedes, uma BMW, marketeando o carro deles como ele te leva do ponto A ao ponto B. Né? Ele liga de manhã e te leva para o seu trabalho. Porque se fosse para fazer apenas isso, uma bicicleta já faria o job to be done. Exato. Né? Mas quem compra um carro de luxo, a gente sabe que ele não está necessariamente querendo ir do ponto A ao ponto B. Ele está querendo ir do ponto A ao ponto B num carro luxuoso, que transmite, de novo, uma mensagem. Né? Então, muitas marcas, às vezes, elas patinam um pouco no marketing, tentando apenas oferecer o serviço pelo que ele é. Pelo que ele é. Pelo que ele, talvez, fornece. E não pensando realmente no por que aquela pessoa está tendo aquela necessidade e o motivo real, o motivo que está por trás, o motivo que motivou ela a procurar aquele serviço
e não outro. Uhum. Né? Ou às vezes nem só procurar, né? Quando bater o olho, ter a sensação de que aquilo pode fazer o job to be done, né? Tem um grande livro que eu li aí que é o Design do Dia a Dia e o Design Emocional, que é do Donald Norman, né? Que ele, enfim, trabalhou na Apple, foi designer da Apple e etc. E ele aborda isso não como job to be done, mas ele cria 3 camadas ali do que leva uma pessoa a analisar um bom design, vamos dizer assim. Né? Que ele fala que é o visceral, comportamental e o funcional. Né? O funcional acho que é o mais fácil de todos, que é o design do produto pela função dele, de fato. Né? Então, é uma xícara, a função dela é eu colocar uma bebida dentro e tomá-la. Então, ela precisa de um pegador, precisa ter um buraco para ir a bebida e precisa ter um design que a bebida não exploda quando eu pôr na cara. Né? Ela tem um... Não tem um buraco embaixo, né? Exato. Então, sob o ponto de vista de um design funcional, ela precisa ser isso, né? Você vai desenhar ela para eu poder tomar uma bebida, né? Então, como geralmente é café, bebidas quentes, precisa ter uma orelhinha aqui para não queimar minha mão e o resto precisa ter um desenho circular ali para seguir o fluxo da bebida, né? Então, funcional não tem segredo. Agora, o visceral e o comportamental é você pensar o design um pouco nessa linha que a gente estava falando. Então, o visceral é quando você bate o olho, eu acho que é o primeiro ponto. Assim, é aquele ponto que você nem pensa muito. É um pouco que o computador da Apple, é o design da Apple, é o relógio Tag Heuer, é a Ferrari. Você olha para aquilo, você não para pensar se funciona, você não para pensar, que nem você pensou, antes de eu comprar essa cafeteira, eu vou dar uma olhada na casa para ver se ela combina com os meus itens. Você nem pensa. Você acha aquilo tão incrível que vem de dentro do seu ser, por isso que é visceral, que você fala, eu quero isso. Não importa quanto custa, não importa se funciona, não importa o que vão pensar de mim, eu quero esse negócio. E isso acontece muito. O comportamental, por outro lado, e não tão por outro lado, mas pode caminhar junto, é quando você, de fato, na sua cabeça, faz conexões com o seu estilo de vida e comportamento. Né? Poxa, isso vai ser... Que nem você pensou do seu computador, que você comentou comigo. Poxa, isso vai ser bom, porque quando eu chegar na reunião, vai estar um pouquinho mais dentro ali do meu estilo de vida. A pessoa vai olhar para mim e vai ver que eu tenho um computador bom, de que aquilo faz com que eu seja um profissional que trabalha melhor. Você faz essas conexões, mas é uma coisa que você, de fato, pensa. Né? Diferente do visceral, que é aquele punch. Você chegou na loja, você olhou, o máximo que você pode pensar é, eu não sei se eu tenho dinheiro para comprá-la. Né? Aí é Acho outro que todo ponto. mundo tem uma lista mental daquelas coisas que adoraria ter, mas... Eu acho que é muito o scrollar ali no Instagram, no site, que você olha uma coisa, né, aquele anúncio, e você fala, eu não sei o que é, eu não sei nem o que é. Eu não sei para que serve, nunca me apresentaram, mas ele é lindo e eu quero. Acho que o último impulso que eu tive assim com o Instagram é um produto que você tem. Opa! Que é uma esfera de cristal para você tirar fotos. Perfeito, perfeito. Cara, eu comprei essa esfera, pra quem nunca viu, eu nem lembro o nome, tá? Pra você ter uma noção de como eu comprei essa esfera. Mas ela é uma esfera de vidro, né? Que ela foi criada como se fosse uma objetiva, uma lente de câmera, né? É como se fosse um prisma, né? Mas ela tem o mesmo formato côncavo, etc. Lá de quem entende de fotografia vai entender mais do que eu tô falando. Que quando você aponta a sua câmera, né? Ou câmera normal ou celular, ele inverte a foto e dá aquele efeito de olho de peixe. GoPro, né? Aquele efeito de distorcer a imagem, mas... As fotos do Instagram são tão bonitas que você nem pensa se você vai usar. Você usou quantas vezes aquilo? Cara, eu usei uma, foi quando eu comprei. Mas eu comprei aquilo por 2 motivos. O principal, olha que coisa louca, que é bem dentro do que eu tô falando do visceral. Foi menos pela foto que cria quando eu tiro e mais por eu falei, nossa, essa bola na minha mesa vai ficar incrível. E quando eu recebi... ela vem numa caixinha, numa embalagem super premium, vem com um saquinho de veludo dentro,
que ela fica dentro, que eu falei, nossa, que coisa gostosa, que coisa legal. E na minha cabeça, em nenhum momento, quando eu peguei, que chegou o produto, que eu fiz o unboxing, nenhum momento veio, nossa, eu vou tirar fotos incríveis. Nenhuma. Eu juro pra você. Aí eu falei, vamos tirar uma foto pra testar. Foi só isso. O resto, ela tá lá, eu até criei um apoiozinho pra ela. Ela tá em cima do meu rack com a TV e tá linda. Entendeu? Então eu acho isso muito legal. Muito legal. E as pessoas, voltando, intuitivamente iriam de tipo, se me vissem com aquilo, nossa, por que você comprou isso? Não serve pra nada. Exato. Que besteira. Aí você fala, olha, me serviu de decoração e eu estou muito feliz com ela. Né? Acho que todo mundo tem objetos que seguem esse exemplo. É inevitável, é o que a gente acabou de falar, né? Essa do Donald Dorman que eu falei é uma coisa analisar. Aí, por isso que, de novo, da condução, é uma coisa humana. Né? É Exato, humana. exato. E a gente tem a intuição de querer justificar na funcionalidade. Sim, e se você for pensar, quase nada do que a gente possui é comprado apenas pensando na funcionalidade. Poxa, aqui eu não tô com ele, é que eu não tenho aqui, mas em casa eu tenho um abridor de garrafa que é todo de madeira, trabalhado assim, é uma coisa, puxa, um abridor de garrafa, você pode comprar um de 50 centavos e fazer o serviço. Então quando você para pra pensar tudo, né, esses microfones de podcast, a gente quer que eles produzam bom áudio para vocês, mas a gente também quer que eles fiquem bonitos na mesa, né? Então tudo tem a sua função real, né, do mundo real, ou realmente aquilo que aquele produto ou serviço executa, mas tem uma parte subliminar. E quando você está indo fazer um marketing da coisa, o seu discurso de vendas, muitas vezes você tem que ir, sim, para o subliminar, entender muito bem qual que é o benefício subliminar que aquele produto está oferecendo. Né? Porque é isso que faz as pessoas comprarem. As pessoas compram por quê? Elas não compram o que você faz. É uma questão emocional, né? Completamente emocional. Né? Por isso o visceral, né? Eu acho que o visceral ele é o mais emocional do que o comportamental, né? O comportamental, às vezes, você faz por vícios, você faz por manias, por ser seu estilo de vida de fato, né? Então você quer continuar dentro daquele estilo de vida, né? Mas você tem um emocional, você tem a questão de momento. Né? Naquele momento, eu estava com uma sensação que eu queria comprar algo como aquilo. A ponto de ter produtos ou serviços que nem mesmo têm uma funcionalidade clara. Não. Por exemplo, uma tatuagem. Perfeito. O que uma tatuagem faz? Ela não faz nada, ela está lá parada na sua pele. Ela não tem uma função propriamente dita. Ela tem o benefício que você sente por ter aquilo, né? Por uma mensagem que você quer transmitir, uma forma como você quer colocar, que quer que as outras pessoas te enxerguem. É 100% subliminar. Que é uma coisa ainda mais consumida e comprada, que é a mesma coisa, maquiagem, ou qualquer coisa estética, né? Sim. Né? Tirando aquelas que de fato fazem bem pra pele e tal, mas eu tô falando aquelas que são de... Eu acho que maquiagem é o melhor, né? Exemplo. Que é como a tatuagem, mas assim, é muito mais comprada do que uma tatuagem, né? A tatuagem, apesar de estar aumentando... A maquiagem sai. A maquiagem sai mais fácil. Exatamente. Que é outro job to be done. Entendeu? Exato, eu preciso de alguma coisa que me transforme por um determinado período do dia, mas que eu consiga mudar. Não dormir com aquilo daquele jeito. Exato, ou amanhã fazer diferente. Embora exista também a maquiagem definitiva. Tem, mas mas aí, enfim. Acho que a indústria estética também tem vários bons exemplos disso. E qualquer coisa, assim, cara, que você vai pra pensar. Eu tô até puxando pra gente até mastigar um pouco isso, que é uma coisa que eu mesmo passei muito. Né? Por exemplo, os últimos smartphones, né? Vamos pegar os smartphones que lançaram nos últimos 2, 3 anos. Tiveram polêmicas, e a internet ela é muito engraçada justamente por causa disso, né? Por exemplo, os últimos 3 iPhones, a grande diferença, né? Que todo mundo brinca, os memes, é que aumentaram a quantidade de câmera, por exemplo. Sim. Né? E falaram, pra quê? Smartphone é feito pra você falar com as pessoas, pra você usar a internet... Mas a Apple com certeza percebeu que o aumento de câmeras, ou o aumento da qualidade das fotos, principalmente, não puxando pela funcionalidade, um job to be done era tirar fotos mais bonitas. Fotos mais incríveis, ou, obviamente, poder mostrar que o iPhone tem
10 câmeras é uma coisa incrível, é um benefício social. E a pessoa fala, olha, você pode segurar um telefone na sua orelha que tem só 2 câmeras. Exatamente. Mas agora eu tô tirando um que tem 3. Perfeito, perfeitamente. Então E eu era um cara que falava muito isso. Pô, essas marcas ficam enganando a gente, vai lá, bota 3 câmeras só a mais e cobra o dobro do preço. Quando, na verdade, para muita gente, para o cliente, de fato, do iPhone, é um benefício, é um job to be done, que para ele faz a grande diferença. A imagem que um produto Apple passa, ela é tão importante que até quando a indústria do cinema quer colocar algum personagem usando um iPhone, não sei se você sabia disso, a Apple proíbe que seja um vilão. Ah, É só os mocinhos, só os bons moços podem usar um iPhone nos filmes. Se for um vilão, eles proíbem mostrar a marca e tudo mais. sim, caramba. Pra realmente associar até uma associação forte com a imagem. Sim. Né? Mas eu acho que a gente estabeleceu uma reflexão bem interessante aí pra vocês. Agora, em casa, fiquem pensando aí qual é realmente o job to be done, né? O serviço Para cada pro produto. qual vocês realmente contrataram as coisas que vocês têm em casa. Exato. Parem pra pensar, vocês vão se surpreender às vezes com... E eu acho que se você que tem empresa ou trabalha dentro de uma empresa, dentro de uma equipe que desenvolve produto ou serviço, ou até campanha de marketing, sair um pouco talvez do intuitivo, do quadrado ou da funcionalidade de fato daquilo que você trabalha ou da necessidade que você acha, né? Esquecer um pouco necessidade e um pouco para job to be done. Eu acho que essa foi a grande reflexão para mim disso. E entender realmente subliminarmente, né? O que a pessoa que compra de você, o que seu cliente tá esperando. O que ele tá querendo. E por que ele tá de fato comprando aquilo. Exato, né? exato. É uma reflexão mais profunda, é um pequeno deep dive aí que você faz Com para certeza. conhecer melhor seu produto e seu mercado. Então, a gente vai deixar vocês refletindo. Esse foi mais um episódio do Coffee Break Podcast. E até a próxima. Até a próxima, gente.